Olá, mulher! Vamos começar a aula de hoje, onde nós vamos falar de detox. A gente conhece bem o termo de detox das dietas, não é mesmo? Então, detox é a gente livrar-se de tudo aquilo que não faz falta. E, no nosso caso, vamos nos livrar de tudo aquilo que não faz falta na nossa vida financeira. Lembra que na última aula eu te pedi para você detalhar todas as despesas e eu te prometi que te iria ajudar a fazer uma faxina financeira, ou seja, deitar fora o lixo e arrumar o que tem que ser arrumado. Então, vamos começar por ver como é que eu faço a minha faxina financeira. Nesta planilha, que você pode baixar grátis lá no site do senhordodinheiro.com, tem aqui uma aba que é faxina financeira. E nessa faxina financeira, você tem aqui o detalhe de todas as suas despesas. Você já preencheu aqui na parte das despesas e agora chegou a altura de fazer a faxina financeira. E a primeira coisa que eu preciso que você classifique é se a despesa é essencial ou não, essencial para a sua vida, ok? Atenção, se ela não é essencial, não quer dizer que a gente vai já sair, cortar e eliminar essa despesa. Agora é apenas uma classificação. Ela é essencial ou ela não é essencial. Aluguel de casa, óbvio que é essencial. Impostos, também precisamos de pagar impostos, não queremos ter problemas. Condomínio, também, eletricidade. E por aí vai. Tem tudo. Vou passar aqui para esta. Faxineira é essencial ou é uma coisa que você quer muito, ok? E então você precisa de classificar dependendo do seu estilo de vida. A maioria das pessoas tem algum tempo no final de semana para fazer a faxina. Na sequência, faxineira não é essencial. Calma, não quer dizer que você vai eliminar a faxineira. Continua a dizer, só estamos aqui classificando. Mas se você tem um outro trabalho no final de semana e de todo precisa mesmo da faxineira, então sim, ela é essencial, ok? Assinatura por streaming, aí não é essencial para ninguém, a não ser que você seja jornalista e precise acompanhar algum canal. Serviços de streaming também não são essenciais. E você vai fazer isso para todas as suas despesas. Não tem resposta certa. É a sua avaliação na sua realidade. Ok? Bom, depois de você fazer esta classificação, você vai entender se as suas despesas já estão abaixo da sua receita, o valor que você recebe. Falamos disso logo na segunda aula. Despesas têm que estar abaixo daquilo que você recebe. Caso contrário, a gente precisa de ajustar o nosso padrão de vida. E ajustar o nosso padrão de vida é olhar friamente para uma planilha de despesas e ver o que é que nós conseguimos reduzir. Ok? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Pagar uma academia é essencial, mas se você não frequenta a academia, é um desperdício. Essa, se você não frequenta, realmente é a primeira a ser eliminada. Então, para reduzir despesas, veja aqui o que é essencial, o que não é essencial e o que é desperdício. O desperdício é aquilo que você está pagando e não está usufruindo, e esse pode ser logo eliminado. Taxas de
bancos, assinaturas que você paga e não consome, por exemplo, aplicativos que você tem lá pago e que nunca usou uma vez e que não está usando. Então, comece por eliminar os desperdícios. Veja se as despesas já ficaram abaixo da sua receita. Se não ficaram, temos que começar a olhar para o que é essencial ou não é essencial. Repare, estamos fazendo aqui uma faxina no momento em que a gente precisa de organizar as nossas finanças. Então, se calhar a faxineira não é assim tão essencial. Carro, ele é essencial? Bom, depende do horário que você trabalha, das soluções que você tem. Só você pode responder, ok? Mas não acabou por aqui. Tem uma outra coluna que diz o seguinte: será que essa despesa é negociável? Ou seja, vou assumir que eu já eliminei todas as despesas de desperdício. Desperdício é aquilo que eu estou pagando e não consumo. Depois eu já eliminei essenciais e não essenciais, algumas despesas que não são essenciais para a minha vida e que eu vou precisar agora de apertar o cinto e talvez no futuro eu volte a ter essa despesa se é muito importante para mim. Mas daquilo que é essencial, como a sua habitação, será que eu consigo reduzir alguma coisa? E a resposta para a maioria dos casos é sim, você consegue reduzir na maioria das vezes. E eu vou te dar alguns exemplos. Se você tem um financiamento de casa, você pode procurar outros bancos que tenham financiamentos melhores e pedir a portabilidade. Se você, por exemplo, mora de casa alugada, você pode, na negociação, ir negociar com o proprietário pedindo para não aumentar tanto ou fazer uma reduzida. Se você não sabe negociar com o proprietário do seu imóvel, procura lá no canal do YouTube que eu fiz um vídeo sobre isso, ok? Por exemplo, impostos você não pode negociar, mas se você se conseguir programar e planejar, você, na maioria dos municípios, você tem desconto pagando à vista. Então, é um dinheirinho que sobra, ok? Se você tem crianças e precisa muito de ter um serviço de streaming, será que não tem um serviço muito caro? Será que não precisa daquele serviço todo? Será que não pode ter um mais barato? Será que não tem vários streamings? Ou seja, dentro daquilo que é essencial para você, agora você precisa de entender aquilo que pode reduzir, ok? Por exemplo, vamos continuar aqui com outros exemplos. O veículo, o automóvel, se você, porque trabalha em determinados horários, ou noutra cidade, ou o transporte não atende você, e você precisa mesmo de ter um veículo, um carro, será que você não, e se precisa de apertar o cinto, não pode trocar para um mais econômico? Então, a maioria das despesas dá para dar ali um aperto de cinto, sim. Telecomunicações, todo ano, eu, por exemplo, de rotina, ligo para lá e tento negociar e consigo um pacote mais barato. Veja outro exemplo, no seu bairro, se tem alguns dias da semana com o salão, com o açougue, porque têm menos movimento, fazem um preço especial e programam as suas idas ao salão ou ao açougue para esses dias que têm sempre uma promoção. Então, veja das suas despesas essenciais aquilo que você pode reduzir, seja negociando,
seja pelo método de pagamento, como eu lhe falei dos impostos, em que se você paga à vista tem um desconto, seja comprando em dias ou momentos do ano que são especiais, como a Black Friday, que tem um desconto ou em liquidação, entenda das suas despesas como é que você pode negociar e reduzir. Coloque para aqui a sua ação, o que é que você vai fazer, você vai ao banco, você vai falar com o proprietário, a data da ação, se comprometa, lembra que falámos lá na primeira aula que nós temos tendência a procrastinar, então coloque aqui uma data que seja plausível para você, coloque para você controlar quanto é que era a despesa antes e quanto é que você conseguiu com a negociação. Agora uma dica extra. Anabela, isso é muito difícil e eu não me sinto preparada para isso. Então, motivação é tudo. Comece pelas despesas que você acha que é mais fácil negociar. Por exemplo, ligar para o call center para negociar o pacote de telecomunicações do seu celular. Isso é bem simples. Você pesquisa no site quanto é que está em 2 ou 3 operadores da concorrência e diz, olha, isto para mim está muito caro, eu quero mais barato, eu quero isto, senão eu vou pedir a portabilidade. Ver os dias, se tem dias da semana que seja mais barato aí no seu bairro, o salão, o açougue, qualquer, também é fácil. Então comece por aquelas ações que você acha que são mais fáceis, vão lhe dar motivação para as mais difíceis, porque quando você vir aqui, preencher aqui e vir o quanto vai poupar, eu tenho a certeza que você vai se sentir mais motivado. Outro tema que vamos falar do nosso detox financeiro é desapegar. Anabela, o que é isso? Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero resolver as minhas finanças, eu não quero me livrar do que tenho na minha casa. O que é que a tralha que eu já tenho da minha casa, que já paguei ou não, tem a ver com as minhas finanças? Bom, primeiro, desapegar realmente é a gente se livrar de tudo aquilo que não utilizou nos últimos 6 meses. A roupa, calçado, quantas pessoas não têm 7 conjuntos de pratos, a roupa de criança, brinquedos, para que é que a gente precisa de 8 conjuntos de lençóis se só tem 1 ou 2 camas? Então, isso é o desapegar. Mas antes de você ir correndo aí a desapegar, me deixa-te falar das vantagens de você desapegar. Primeiras vantagens para os outros. Você vai ajudar quem não pode comprar ou pagar o valor do novo, ok? Você pode desapegar doando ou pode desapegar vendendo. E vendendo não é difícil, não precisamos de complicar. A gente tira umas fotos, nós colocamos em vários sites, grupos do Facebook e tem sempre gente interessada. Pessoas que querem comprar uns lençóis, os lençóis novos são caros e que vão usufruir dos seus lençóis que estão aí acumulando. Então, seja na forma de doar, ou seja na forma de vender, você vai ajudar quem não pode comprar de todo ou pagar o valor novo. O brinquedo dos seus filhos que estão bons podem ser doados ou vendidos a um preço menor a um pai ou uma mãe ou algum familiar que não vai poder comprar aquele brinquedo novo. Depois, e agora, vamos começar aqui a trabalhar o seu mindset. Você precisa de fazer um desapego uma vez para acreditar que isto vai funcionar. Quando você desapega, você vai dar mais valor para as suas compras. Porque quando você desapegou de 20 blusinhas que estavam lá paradas e que você não utilizava,
você tem tendência a não ir comprar outras blusinhas, porque você deixa de ser uma acumuladora e passa a ser uma consumidora consciente. Você se livrou de X blusinhas que não usava, foi algo que lhe deve ter custado muito. Isso vai fazer um clique quando você tiver a tendência, vou comprar outra blusinha. Você vai sempre ter uma autocrítica, que é, nossa, mas eu há um mês acabei de jogar fora ou de vender X blusinhas, não faz sentido. Então, o desapego ajuda a trabalhar o mindset. Depois, outro benefício para você é que você ganha um dinheiro extra se for vender. E dinheiro extra, seja para pagar algumas dívidas ou fazer amortização de algum financiamento, é sempre dinheiro bom. Mas eu não tenho dívidas, nem preciso, nem financiamento. Invista. R$100 hoje investidos viram R$200 daqui a 6 ou 7 anos. Ok? Então, o desapego é um grande passo para o autoconhecimento. Você vai entender com o desapego aquilo que é importante para você ou aquilo que você comprou por influência de outras pessoas. Agora, como é que você vai fazer o desapego? Começa por aquelas partes da sua casa que você não está tão apegada. Se você está mais apegada à sua roupa do que, por exemplo, toda a roupa de cama, toalhas, começa por essa parte. Em teoria, a gente só deveria ter 2 conjuntos de lençóis por cada cama existente. Lava um, põe o outro, não precisa de fazer coleção. Comece pelos brinquedos que seu filho já não usa. Ou seja, comece e pratique o desapego de forma escalonada. Ou seja, não chega um dia, deite, joga tudo fora. Faça um dia para o desapego de uma divisão da casa, interiorize, depois, um mês depois, faça o desapego de outra divisão da casa. Deixe para o final aquilo que você acha que lhe vai doer mais. Maquiagem, o seu calçado, a sua roupa, eu não sei o que é. Só você é que pode saber. Dívidas. Dívidas é algo que nos tira o sono. Quem tem dívidas é uma pessoa que está sempre aflita. E aqui eu queria dividir dívidas em 3. Primeiro, você tem um financiamento, está controlado, está pagando. Tecnicamente você tem uma dívida, mas está em dia, ok? E nesse caso você já não precisa, se essa é a sua é única dívida, eu sugiro que você vá amortizando. Todo o dinheiro que você conseguir extra, amortize, porque amortizando dívidas, você vai pagar menos juros e vai se livrar daquilo mais rápido. Mas se as suas dívidas são, eu já devo horrores no cartão de crédito, eu já devo aqui, eu estou com dívida na operadora de telecom, eu estou com dívida no banco, estou com dívida, a minha sugestão é calma. Você precisa de detalhar as suas dívidas, ok? É um processo que vai doer, mas você precisa de detalhar as suas dívidas. Banco X, vou fazer isto, com a operadora de telecom, vou detalhar as minhas dívidas. Você também precisa de pôr à frente de cada dívida o CET, que é o custo efetivo da dívida, ok? Tem o juro e depois tem lá todas as comissões. E a soma disso tudo é o CET. E a quem você deve a dívida, quem você tem a dívida, é obrigado a lhe dizer o CET, é o custo da dívida. O juro pode ser baixo, mas se o banco pegar e tiver muitas taxas, o
seu CET é elevado. E é o seu CET que você precisa de saber, ou seja, quanto é que está custando essa dívida. E você vai começar por pagar aquelas que são mais impactantes para a sua vida. O que é que são dívidas mais impactantes para a sua vida? Se você já está devendo a conta da luz, essa é a primeira a ser paga, porque é que tem mais impacto. Você não pode viver numa habitação sem luz, ok? Segundas dívidas a serem pagas são aquelas que têm um custo maior, são mais caras, que normalmente são cheque especial ou é o cartão de crédito, ok? E como é que eu lhe vou sugerir que você tente negociar diretamente com o banco, ou se você não conseguir, a partir de determinado tempo, vá no site do Serasa, que faz algumas parcerias com bancos, operadores de telecom, e eles conseguem descontos até 95%. Você faz tudo online, vê qual é a instituição que você tem dívida, faz tudo online, lhe aparece lá o valor, lhe aparece a proposta e se você aceitar, você fica a pagar aquele valor que negociou através do site da Serasa. Aparece lá a forma de pagamento, em que dia, tudo isso você dá o aceite. E a partir do momento em que você deu o aceite, incorpora essas parcelas de dívida como despesas. Ou seja, se você negociou com o Santander que ia pagar R$100 por mês durante um ano, vai colocar lá nas suas despesas de dívida ao Santander, porque você tem que incorporar essa negociação. Ora, presta atenção, eu falei em prioridade em pagar dívidas. Você não vai sair daí negociar todas. Primeiro as mais impactantes, depois aquelas que têm juro maior, acabou de pagar essa, vai para o outro, ou dentro, dá para incluir outra dívida nas suas parcelas, no seu orçamento, sim, já começa a pagar outra, mas não negocia todas e depois não consegue pagar todas e depois fica de novo inadimplente, já perdendo essa oportunidade de negociar com desconto através do site da Serasa. Ok? Com calma e faz essa negociação através do site. Ok? Pagou as dívidas, aprendeu a lição. Não vai fazer novas. Tudo o que nós temos estado a falar desde o início deste workshop é para que você não volte a fazer novas dívidas. Quando eu falei, você vai viver sozinha, tem uma boa reserva de emergência, é porque eu sei que ao mínimo de emergência, se você não, como não tem plano B, você precisa de ter uma reserva de emergência mais gordinha. Ok? Então, dívidas. Lá no YouTube tem uma lista só para falar de dívidas, de negociação. Se você quiser que eu aprofunde este tema, me procura que eu gravo outros vídeos. E vamos agora falar de consumo. Bom, as mulheres têm mais exigências, até as exigências não só estéticas, mas porque é a mulher que vai comprar as coisas da casa, dos filhos e isso. Então, como temos mais exigências, acaba que nós fazemos mais consumo. Não quer dizer que nós somos mais gastadoras, é porque realmente as exigências de consumo acabam por recair sobre nós. E que conselho é que eu vou te dar para evitar um consumo compulsivo? O primeiro é que você, antes de fazer qualquer compra, pensa, eu quero realmente isto ou eu preciso mesmo disto? Se eu preciso disso, será que tem uma solução? Comprar em segunda mão, pedir emprestado se for só para utilizar uma vez? Então, antes de fazer alguma compra,
se questiona, eu quero, eu preciso ou tem alguma solução? Quando eu comecei a fazer-me essa pergunta real, reduziu muito as minhas despesas e os meus gastos. E a outra coisa que eu preciso que você entenda é que você vai ter metas. Vamos criar na próxima aula metas para você e se você está poupando para as suas metas, será que vale a pena abdicar de um sonho apenas por um objeto de consumo, apenas por uma coisa imediatista? Se você pensar de forma racional, vai ver que não, ok? E como é que você lida com a impulsividade e o consumismo, se você sofre disso, utilizando essas técnicas que eu te falei. Eu quero ou eu preciso e tendo conhecimento do que são armadilhas, que é algo que eu te vou ensinar agora. Para nós consumirmos mais, tem algumas armadilhas, da qual eu trouxe 3, que você não vai cair mais. Primeira quer dizer com ancoragem. Eu vou te dizer o que quer dizer de ancoragem. Ancoragem é quando colocam um produto mais caro perto de um produto mais barato para que você sinta aquele mais barato como barato. Só que ele não é barato às vezes. E, efetivamente, ele só é mais barato do que o outro. Um exemplo, por exemplo, é o da pipoca. Da pipoca, quando você tem um balde menor, um balde médio e um balde grande, acaba que a maioria das pessoas compra o grande ou o médio, mas porque fica barato comparado com o grande. Vendedores de imóveis usam muita ancoragem.